problema nenhum. O importante é estar... começou a gravação, então tá. O seguro morreu de velho, hein, pessoal? Bom, são 14h33. Em primeiro lugar, agradeço de coração, com esse frio todo aí, todo mundo bem agasalhado. Ainda bem que estamos em casa, não precisamos ter ido até a universidade. Então nós vamos ver a apresentação do Jean Marcos Ceola. O título está aí escrito aí na telinha. E depois da apresentação, entre 30, no máximo 40 minutos, aí o Jean dá 5 minutinhos para a gente, ou melhor, antes disso, a gente questiona, a gente tem direito de tirar algumas dúvidas, né, a respeito da dissertação. Depois o Jean dá 5 minutinhos para a gente faz a deliberação da ata, aí eu apresento a ata aí para vocês e o professor Leonardo e o professor Tiago, a gente conversa e decide aí sobre a nossa vida, do nosso futuro mestre. Perfeito? Então, Jean, fica à vontade e nos diga alguma coisa, por favor. Marcos, só uma sugestão, Sim. como está saindo um pouquinho picotado o áudio, não sei se só para mim, a sugestão é a gente desativar a câmera enquanto o Jean está apresentando, porque daí reduz a banda, né? Perfeito, e perfeito. Fica talvez melhor o áudio. Perfeito. Para todos e para a gravação. Tá. Ótimo. Obrigado, professor. Vamos lá. Querem que eu também desligue a minha? Ok, acho. Desligo aqui, eu fico com a palavra, professor. Vou deixar ela ativada então por enquanto. Isso, Qualquer coisa, se continuar, por favor, me avise que eu... Isso, a tua deixa ativada mesmo, Jean. Interessante, tá? Maravilha então, professor. Muito obrigado. Boa tarde então a todos, agora oficialmente, né? Primeiramente eu quero agradecer a presença de todos, em especial do professor Marcos, que é o orientador do trabalho, e também dos professores Thiago e do professor Leonardo, que compõem a banca aqui, que vão avaliar e já estão avaliando, já receberam o trabalho anteriormente, agora vão avaliar também a apresentação, né? O meu trabalho ele é a avaliação de empresas do setor industrial com a utilização do modelo de Monte Carlo e foi efetuada a dissertação para o programa de pós-graduação em administração aqui da Federal. A avaliação ela faz parte do nosso dia a dia. Tudo que tem na nossa vida a gente está avaliando. Com empresas isso não é diferente. A avaliação de empresas, que é um processo também chamado evaluation, busca definir qual é o valor justo de uma determinada empresa. Essa informação ela é fundamental para os mais diversos pessoas que se relacionam com a empresa, os mais diversos stakeholders, desde os clientes, fornecedores, bancos, instituições financeiras, sociais. Aqui no caso desse trabalho, o enfoque é na análise do acionista, do investidor. Então, avaliar as empresas, alcançar o valor justo sob o enfoque do investidor. Esse, naturalmente, é um processo de elevada complexidade. E como todo processo que assim o ele exige metodologias adequadas, e existem metodologias diversas também, entre as quais a gente pode destacar os métodos patrimoniais, os relativos, as opções reais e também o fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado é onde está o enfoque desse trabalho. Então, por isso que a partir daqui a gente vai trabalhar mais focado nele, tá? A maior parte das projeções que são realizadas para avaliar uma empresa através do fluxo de caixa descontado são determinísticas, onde a gente tem um conjunto de entradas, a gente vai dizer o quanto que uma determinada empresa vai crescer no primeiro ano, quanto que o custo vai crescer no primeiro, quanto vai crescer no segundo, etc. E no final a gente tem um valor para aquela empresa. Isso é uma projeção determinística, uma análise determinística. Quando muita gente faz uma análise de cenários, que seria num cenário otimista, quanto que valeria essa empresa? Num cenário pessimista, quanto que ela viria a valer? Ou então uma análise de sensibilidade, que é quando a gente avalia apenas uma das variáveis ali dentro. Se tudo continuar igual, mas o custo cresceu 1% a mais, como é que ficaria o valor dessa empresa? Então, isso que seria uma análise determinística e análise de cenários e de sensibilidade. Essas são as situações que a gente tem como mais comuns. No setor industrial, onde as empresas precisam alcançar recursos para fazer frente aos seus ativos, essa determinação muitas vezes acaba se mostrando um pouco representativa.
porque não é possível cravar, ainda mais daqui 4 ou 5 anos, o quanto que uma determinada empresa vai conseguir crescer, como vai se comportar o custo dela. É muito mais razoável que a gente diga, o custo vai variar ele vai crescer entre 5% e 10%, ao invés de cravar que vai ser 7,5%. Então, desse problema aqui, desse questionamento é que decorre nosso problema de pesquisa. Como que podemos avaliar as empresas do setor industrial, ponderando as variáveis que possuem o maior grau de incerteza, através da utilização da simulação de Monte Carlo? Derivado desse problema, a gente chega no objetivo geral dessa pesquisa, que é aplicar a simulação de Monte Carlo na avaliação de empresas do setor industrial para as rubricas da estrutura de gastos com maior grau de incerteza. Para alcançar esse objetivo geral, foram estabelecidos 3 objetivos específicos, que são identificar quais rubricas da estrutura de gastos dessas atividades possuem o maior grau de serão definidas de forma estocástica, incorporando a simulação de Monte Carlo, e, por fim, aplicar o método proposto numa empresa real para demonstrar o modo de operação e os seus benefícios. Por que esse trabalho é relevante? Primeiro, porque a análise probabilística ela se mostra como uma análise mais robusta do que a análise determinística. Porque aqui a gente não vai estabelecer que ela vai crescer 5, ou 10, ou 15, ou 3 cenários, se for o caso. A gente vai dizer que ela vai crescer entre 5 e 15, com uma maior probabilidade de ser o 7, o 8. Vai se distribuir igualmente essa probabilidade ali dentro. Então, a gente incorpora a análise probabilística e ponderando um número maior de cenários. Na avaliação que a gente faz aqui no último capítulo desse trabalho, por exemplo, a gente rodou 100 mil simulações, 100 mil iterações. A gente consegue captar coisas que não seria possível fazendo só em 3 cenários. A gente também está buscando desenvolver um método genérico para o setor industrial, onde sejam identificadas as rubricas da estrutura de gastos que possuem um maior grau de incerteza. Não foi localizado na literatura, num estudo bibliométrico que foi feito previamente à dissertação e até foi apresentado lá na qualificação, nenhuma pesquisa que trate desse modelo genérico que busque identificar se teriam rubricas que seriam necessárias de forma geral uma utilização de uma modalidade estocástica. Então, como isso não foi localizado, por si só isso já é inovador. E também nós temos a existência de lacunas, conforme abordado em trabalhos publicados recentemente. Ali na dissertação, nesse capítulo, foram apresentados 3 trabalhos recentes do setor industrial que trabalham com a simulação de Monte Carlo, que trabalham com essa análise probabilística e que demandam mais estudos de avaliação ponderando Monte Carlo, ponderando questões, análises probabilísticas de evaluation. A revisão bibliográfica do trabalho, eu vou apresentar de uma forma bem breve aqui. Os 3 primeiros capítulos foram realizados seguindo a classificação da SAFNeto, que são métodos patrimoniais e critérios de mensuração de ativos, métodos de avaliação econômica de empresas, que se subdivide em criação de valor, avaliação relativa e transações comparáveis, e, por fim, a avaliação do fluxo de caixa descontado, que até estaria dentro da avaliação econômica de preço, mas, dada a grande relevância desse modelo, o SAFNeto já segregou ele. Os subcapítulos são a apresentação do método propriamente dito, a estimativa do valor da perpetuidade, um de capital, a análise de sensibilidade de cenários, que até já citei anteriormente, e, por fim, o modelo de Monte Carlo. Também tem o capítulo sobre a análise horizontal e vertical de demonstrativos financeiros. Aqui são os principais autores utilizados, naturalmente não estão apresentados todos, isso está lá na dissertação, né? Não seria o objetivo aqui estender isso. A metodologia do trabalho, a filosofia positivista, a pesquisa descritiva, ela é dedutiva, possui uma estratégia de pesquisa documental, quais foram os procedimentos metodológicos que a gente utiliza aqui para chegar no resultado. Primeiro, foi o que ocorreu em fontes de dados secundárias, principalmente no IBGE, na verdade, unicamente no IBGE, através da pesquisa industrial anual. A gente utilizou estas 2 tabelas aqui do IBGE, a 1845 e a 1847 lá do sistema de recuperação automática. O que essas 2 tabelas tratam? Uma trata receitas das industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas e outro trata dos custos e despesas das empresas industriais
com 5 ou mais pessoas ocupadas. Todas elas segregadas por atividades, por quinais. Até aqui a gente já consegue identificar uma das limitações desse trabalho, citadas lá no final, que é trabalhar com 5 ou mais pessoas ocupadas. Seriam 4 pessoas que não estão contempladas. Outra questão, a gente está trabalhando com os... Como o IBGE faz a segregação das atividades por quinais, se a gente fosse pegar os dados anteriores, a gente teria que fazer ajustes nos setores. Jogar empresas para cá, para lá, e isso poderia distorcer o setor. A gente pegou esses dados e até o ano de 2018, que é o último ano disponível da série. Então, com base nessas 2 tabelas, foram montadas DREs para todos os setores, com todas as variáveis, ROB, deduções, receita operacional líquida, custos, e assim por diante, até chegar no lucro líquido, segregando por setor, lembrando que as tabelas estão segregadas dessa forma, e para cada um dos setores, a gente vai ter os dados de 2007 até 2018. O próximo passo é calcular o coeficiente de variação dessas tabelas. Para isso, o que a gente fez? Num primeiro momento, a gente pegou e transformou todas as rubricas em função da receita. Por que estamos trabalhando com dados relativos? Primeiro, porque os setores possuem características muito diferentes. Vai ter um setor que vai faturar um valor muito alto, outro muito baixo, então se eu estou trabalhando com dados relativos, isso a gente acaba tirando esse problema comparativo. E também porque a gente teria a questão da inflação. A gente trabalha dados relativos, teria que fazer isso ao longo da série para trabalhar para mitigar esse problema da inflação. O segundo ponto foi calcular as medidas de resumo de posição e dispersão para cada uma das variáveis, principalmente média, mediana e desvio padrão, para assim conseguir calcular o coeficiente de variação de cada uma das rubricas, de modo a permitir a comparação entre as diversas séries, visto que o coeficiente de variação permite comparar valores bastante distintos porque ele trabalha em termos relativos, né? Com esse trabalho a gente vai chegar nessa tabela... Ah, não, desculpa. Onde é que tá aqui? Ah, tá aqui. Eu tinha pulado sem querer, desculpa. A gente vai chegar nessa tabela aqui. Para cada um dos setores, a gente vai ter, e para cada uma das variáveis, o coeficiente de variação, por exemplo, da ROB no setor 1, da ROB no setor 2, da ROB no setor 3, e assim por diante. Para cada uma das variáveis, a gente vai ter essa informação. Como a gente quer chegar em quais as variáveis possuem uma maior relação com as receitas, a gente vai calcular o índice de correlação de cada uma dessas linhas frente à ROB. As receitas. Que é aqui nesse slide. Vai calcular o coeficiente de correlação de preço entre as diversas variáveis frente à receita, e em seguida vai fazer um teste com significância para verificar a existência de correlação entre as variáveis. O que acontece? Um dos pressupostos para a gente fazer esse teste de significância aqui de Pearson é que as variáveis sejam provenientes de distribuições normais, as séries. O que a gente vê aqui já na análise gráfica? A gente vê uma elevada concentração de dados nos histogramas à esquerda, com uma assimetria bastante forte à direita, em todas as séries. Aqui são 3 páginas, eu vou passar de uma forma muito evidenciada. A gente vê que ela não tem o formato de sino de uma distribuição normal, né? Então, todas as séries elas possuem a mesma característica. Os histogramas estão fortemente concentrados à esquerda, com uma forte assimetria à direita. Para ratificar isso, foi feito o teste Shapiro-Wilk, que já vai aparecer aí, demorando um pouquinho, em todas as séries. A gente calculou daí o teste também o valor P. Considerando 5%, a gente consegue ver que nem em séries é normal. A nula seria o valor se esse valor ficasse a 5%, seria ficar baixo, ela não é normal. A gente consegue ver que todos os valores estão muito abaixo do teste de significância de 5% que a gente está trabalhando, com índice de significância. O que demonstra que nenhuma das séries possui características de normalidade, ratificando o que a gente viu ali nos gráficos, na apresentação gráfica.
Professor Barbeta diz que, nestes casos, a transformação logarítmica aumenta as distâncias entre os valores pequenos e reduz as distâncias entre os valores grandes, tornando distribuições assimétricas de cauda longa direita em distribuições mais simétricas. A gente fez lá no R toda essa conversão de todas as séries para a série logarítmica. O que a gente já observa? E todas as distribuições já se aproximam muito mais da normal. Ainda é possível observar que algumas têm uma leve assimetria direita, mas ainda assim já está muito mais próxima da distribuição normal. Todas elas, isso fica bastante evidente aqui, ó. O muito mais próximo, né? Novamente, a gente fez o teste de Shapiroux e a gente vê que todas as séries agora, elas estão com valor acima de 5%, com exceção do CPV mais CMV, custo dos produtos vendidos e consumo de matérias-primas. Na segunda página aqui a gente também tem as despesas administrativas e aluguéis e arrendamento. Essas 5 séries, a princípio, não atenderiam ao pressuposto da normalidade. Mas como a gente viu na distribuição gráfica que elas se aproximaram bastante dessa condição de normalidade, a gente fez um segundo teste, que é o de Lilly Force, aqui era a terceira página, perdão. Kolmogorov-Smirnov, perdão pela minha pronúncia, e a gente vê que agora a conta totalizadora de CPV mais CMV passou a atender o pressuposto. Isso, aliado à apresentação gráfica que a gente tinha visto lá atrás, faz com que a gente passe a trabalhar, a partir desse ponto, trabalhe com a conta totalizadora e deixe de trabalhar com as contas que estavam aqui dentro de forma individualizada. No caso da despesa administrativa, ele também passou a atender. Aluguéis e arrendamentos que não atendiam até então, passaram a atender também. Mas da mesma forma como aqui no CPV, vou voltar só um slide aqui, a gente vai trabalhar com a conta totalizadora. Aqui na despesa administrativa, a gente também vai trabalhar com a conta totalizadora. De modo que, a partir de agora, a gente consegue ver que todos eles atenderam o pressuposto de normalidade e podem ser calculados, então, os índices de correlação de Pearson de cada uma das séries frente à receita. Então, o que foi feito? Foi calculado esse teste de correlação e também o valor P de cada uma das séries. Aqui a gente consegue ver que todas as séries apresentam um valor P inferior ao índice de significância de 5%. Como a hipótese nula não existe correlação, e a hipótese alternativa é que existe correlação, a gente consegue chegar que todas as séries apresentam correlação estatisticamente relevante. Nesse ponto do trabalho, a gente atinge o primeiro objetivo específico que tinha sido apresentado inicialmente, que era identificar quais rubricas da estrutura de gastos dessas atividades possuem maior grau de incerteza, aquelas que não estão diretamente relacionadas com as receitas, aquelas que possuem uma variação mais distinta, mais aleatória, mais risco, que tem maior risco, maior certeza. Se elas não tivessem relação nenhuma com a ROB, a gente não teria como fazer essa associação, né? Segundo ponto do trabalho é avaliar os resultados coletados. A gente tinha proposto já lá na qualificação que não seria simplesmente pegar um valor artístico, jogar e deu para a bola. A gente faria uma avaliação ponto a ponto de cada uma das séries. A primeira série que a gente tem aqui seria a receita operacional bruta. Dentro das tabelas do IBGE, elas são apresentadas em duas linhas distintas. Receita bruta de vendas de produtos industriais e receita bruta de revenda de mercadorias. Naturalmente, as duas têm uma correlação relevante, significativa, frente à ROB, porque as duas compõem a ROB, isso era muito esperado. Só que o modelo, ele prevê que a ROB são independente. É a primeira variável que a gente vai projetar no modelo quando a gente for fazer as projeções. Por esse motivo, a gente vai considerar que ela é uma parada a simulação de Monte Carlo que vai crescer a ROB de uma empresa. No primeiro, segundo, terceiro, quanto mais para frente, mais difícil ainda, né? E a gente vai usar a simulação de Monte Carlo para conseguir captar essa incerteza, esse risco existente. E vai projetar, de forma única, visto que ela é a variável independente do modelo.
Todas as demais variáveis estão aqui nessa tabela. Eu dividi em duas. E a gente vê que todos eles possuem correlação significativamente relevante. Mas pessoal e outras receitas operacionais, acabou ficando um pouco pequeno aqui para quem está vendo, mas quero ver se eu consigo aumentar aqui para todo mundo poder ver. Acho que assim fica melhor. Pessoal e outras receitas operacionais, esse teste de significância, o valor P, é o que mais se aproximou do limite. De modo que, em função disso, a gente vai considerar Monte Carlo para as duas variáveis. Nas demais, a gente não vai ter. A outra variável que tinha essa condição mais próxima era a despesa de arrendamento mercantil. O que ocorre? A gente não vai usar nessas três rubricas aqui, nenhuma delas, mas nessas três em especial aqui, receitas financeiras, despesas com arrendamento mercantil e depreciação, porque elas vão ser projetadas de uma forma diferente lá na projeção dos resultados. No caso das receitas financeiras, essa rubrica foi segregada em duas partes. A primeira, acho que ela vai oferir de juros com base nas disponibilidades que ela vem a ter, receitas financeiras provenientes da aplicação que ela teria no mercado financeiro, em títulos, sei lá. E essas duas aqui a gente vai trabalhar diferente. Para o IBGE, depreciação contempla, além da depreciação, as despesas financeiras. Então, depreciação a gente vai dividir ali entre custos, despesas administrativas e comerciais, e as despesas com arrendamento mercantil a gente trouxe para dentro dos juros que as empresas vão pagar referente às operações que elas já possuem em estoque e também aquelas que elas vão contratar, seja por um investimento futuro ou para bancar eventual necessidade de caixa que foi apurada em cada um dos períodos lá na frente. Essa vai ser com base no quadro de dívidas que essa empresa possui hoje e que ela vai passar a ter dentro dessa projeção. Já as despesas bancárias, com boleto, essas vão ser função da receita, sem a utilização de Monte Carlo. E nessas outras aqui a gente vê que estão bastante distantes também do limite de 5%. Né? Dessa forma, o modelo proposto vai utilizar a Monte Carlo para receita operacional bruta, pessoal e outras receitas operacionais, de modo que as outras rubricas serão função da ROB, com variação realizada de forma determinística. Neste ponto, a gente atende o segundo objetivo específico, que era determinar quais rubricas da estrutura de gastos do setor industrial serão definidas de forma estocástica, incorporando a simulação de Monte Carlo, onde a gente chegou naquelas três rubricas já mencionadas anteriormente. O último passo, que também estava previsto lá no terceiro objetivo específico, dizia a respeito à aplicação do modelo proposto em um caso real. Aqui a gente pegou uma empresa real do setor têxtil, os dados são de uma empresa real, os que a gente utilizou, e a única coisa que foi usado um fator para que essa empresa não venha a ser identificada, dado que aqui o objetivo não era cravar o seu valor, mas sim apresentar as vantagens que a gente tem com esse modelo e também a forma como ele funciona. Né? Primeiramente, a gente faz uma análise determinística, e em seguida a gente vai fazer a probabilística para depois comparar as duas e ver quais foram os ganhos que a gente teve. As premissas aqui que a gente vai apresentar são aquelas que teve a diferença entre a análise determinística e a probabilística. As demais não caberia porque não contemplariam e não agregariam a apresentação. A variação da ROB na análise determinística, a gente considerou que foi um dos últimos 4 exercícios, com um incremento proporcional de todas as demais rubricas. Os custos, as despesas vão crescer proporcionalmente à ROB. Pessoal, o último período da série que foi utilizado como base para a projeção era o menor da série histórica, razão pela qual foi considerado uma variação adicional de 5% em cima da ROB no primeiro período. Nos demais períodos, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, foi considerado que a empresa cresce, que o pessoal cresce juntamente com a ROB. Outras receitas operacionais, a gente vem muito peculiar, onde o último que foi utilizado como base para realizar as projeções, ele também se localizava muito abaixo da série histórica. Tinha 2 valores discrepantes, foi tirado esses 2, e considerada que a empresa atingiria a média que ela tinha nos demais 3 períodos. Se eu não me engano, dava 1,71. Perdão se a minha memória está falhando agora, até posso pegar depois ali no trabalho, não tem problema.
Então, por isso que ela tem essa variação de 54,86 superior à Hobby no primeiro período, com variação proporcional nos anos 2, 3, 4 e 5. Com isso, a gente chega nesses valores aqui. Aqui já estão os valores descontados a valor presente, tá? E também o valor da perpetuidade, onde a gente observa que a empresa valor de avaliação de 74.841,23. Agora a gente vai para a análise probabilística. Ela foi realizada no RISC e foram realizadas 100 mil iterações, que seriam 100 mil simulações dentro daqueles intervalos que a gente vai apresentar agora. Primeira questão, a variação da Hobby. A gente considerou que a distribuição é triangular no intervalo de 2,58, 6,63. Por que 2,58? A mínima histórica que a gente tinha ali para oferir de variação da Hobby. 6,63 a máxima histórica. O valor provável de 4,75 é a média que a gente já usou na análise determinística. Todas as demais rubricas, assim como na análise determinística, vão crescer junto com a Hobby. Pessoal, aqui também, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, acho que para vocês também aumenta, né? Eu não estou muito acostumado com a ferramenta aqui, mas acho que ela aumenta aí para vocês também. Também vai crescer 5% no primeiro período e 0% nos demais, sendo que, como ele cresce mais no primeiro, foi considerado um intervalo mínimo de 2 e máximo de 10. Nos demais períodos, ele vai variar entre menos 3 e 5, dado que tem períodos em que pode crescer um pouco menos que a Hobby e um pouco mais. A empresa teria condição de fazer esse ajuste, foi isso que foi ponderado. Nas outras receitas operacionais, da mesma forma, 54,86 foi o valor utilizado lá na análise determinística. E esses 50 e 65 são valores considerados próximos desse intervalo aqui, que outras receitas operacionais tendem a crescer. Nos demais períodos, foi considerado o valor constante de menos 5 como intervalo mínimo, 2 como máximo e 0 como provável. O que a gente vê aqui? Primeiro, o valor provável está igual ao valor que foi utilizado lá na análise determinística para as 3 rubricas, Hobby, pessoal e outras receitas operacionais. Todas elas consideram que a distribuição é triangular. O que seria? A gente tem um triângulo, né? O valor mínimo, o máximo, e o valor provável é o que tem maior chance de ocorrer durante a geração dos números aleatórios ali da simulação de Monte Carlo. Os números prováveis e aqueles que estão próximos a eles, né? Aqui a gente vai ver o gráfico que foi gerado pelo RISC. A gente vê que a média e a mediana estão aqui na faixa de 66 mil, que seria o valor que essa empresa teria média aqui nessas 100 mil iterações. Com 90% de chance aqui, a gente consegue dizer que o valor está entre 47.494 e 84.586. Sendo que a gente tem um valor mínimo de 16 mil, perdão, tá aqui, ó, aqui, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. A gente chega num valor mínimo para essa empresa de 16 mil e 108.013 de máximo. Numa análise determinística, a gente jamais teria esses valores aqui, que são extremos, a probabilidade deles acontecerem é muito pequena, naturalmente, mas é uma possibilidade. Isso poderia, sei lá, se aqui desse um valor negativo, que já fosse considerada pelo tomador de decisão alguma situação que nem passaria pela cabeça numa análise determinística. A média e a mediana são bastante próximas, na casa de 66 mil, e o desvio padrão é de 11.266. O que a gente vê? Que o valor de 74 mil está dentro de um desvio padrão aqui, 66 mais 11 daria 77, mas ele está no quartil de 75%. Aqui a gente tem a tabela com os percentis das avaliações geradas. Ele estaria acima de 75%. Então, o valor da análise determinística ele estaria mais deslocado à direita aqui, ó. Ele estaria mais ou menos aqui, ó. A gente consegue ver que ele não está onde tem a maior probabilidade de ocorrer. Ainda está dentro de um desvio padrão, que demonstra que ainda está dentro de um valor razoável, mas a gente vê que o modelo probabilístico traz mais informação para a gente que a gente não tinha na análise determinística. Lembrando que todos os valores prováveis eram os mesmos dos valores utilizados na análise determinística. O que a gente consegue ver? Qual que é a diferença? A gente tem um maior número de cenários e possibilidades dentro da análise probabilística. Aquele valor de 16.108 a gente jamais consideraria que seriam impossíveis se a gente só tivesse análise determinística
ou de cenários, no máximo, com sensibilidade. Então, aqui a gente consegue ver quais os valores são mais prováveis, com base nos intervalos estabelecidos, ainda que os valores prováveis utilizados na análise probabilística sejam os mesmos utilizados na análise determinística. Então, é aquilo que eu estava falando. A gente consegue chegar a um resultado que a gente não consegue ver só com a análise determinística. A gente consegue ver que o 66 mil é mais provável que o 74, que era o único que a gente teria na análise determinística. Mesmo com a análise de cenários ou de sensibilidade, não é capaz de gerar tanta informação ao tomador de decisão quanto uma análise probabilística. Aqui a gente atende o objetivo específico 3, que é aplicar o método proposto numa empresa real para demonstrar o modo de operação e também os benefícios que a gente teria, que a gente acabou de citá-los, né? O que a gente conclui com esse trabalho? Que a análise probabilística é bastante superior à determinística, permitindo que a gente analise cenários que nem seriam pensados no caso de só avaliação determinística, mesmo que ponderar cenários ou uma análise de sensibilidade. E a gente conseguiu atender os 3 objetivos específicos que foram sendo pontuados ao longo do trabalho para ficar mais clara essa situação, a gente tentou apresentar dessa forma, e que com isso a gente atingiu o objetivo geral do trabalho, que era aplicar a simulação de Monte Carlo na variação das empresas do setor industrial para as rubricas da estrutura de gastos com maior grau de incerteza. As limitações que a gente tem com esse estudo. O lapso temporal de 2007 a 2018, situação que eu já falei lá atrás, contempla só empresas com mais que 5 funcionários, também já citei lá atrás. Inclusive, aqui eu quero pedir desculpa para os professores Tiago e para o professor Leonardo, que na versão inicial que eu tinha encaminhado a dissertação estava a informação de 20 funcionários. Algumas tabelas do IBGE trabalham com 20, e na hora de escrever ali acabei me perdendo e coloquei a informação equivocada. Mas já foi corrigido, já mandei a versão corrigida também para os professores anteriormente. Ela era criar um modelo genérico. E como todo modelo genérico, ele pode não se mostrar capaz de contemplar especificidades de determinada empresa ou um segmento específico do setor industrial. E, por fim, a avaliação realizada aqui da empresa do setor têxtil, ela foi apresentada a título exemplificativo, não contemplando valores reais de avaliação, mas sim buscando apresentar os ganhos e vantagens da utilização do modelo. Como sugestões para trabalhos futuros estão utilizar o modelo ora proposto para avaliar profundamente empresas ou um ativo real, determinando com precisão cada uma das variáveis envolvidas, desenvolver pesquisas semelhantes para o setor de serviços e comércio, atualizar e ampliar o resultado do estudo após a publicação de novos dados do IBGE, comparar o resultado das avaliações que possam ser realizadas através da ferramenta com o valor real de empresas ou com o valor obtido através da avaliação por outros métodos, testar a utilização da simulação de Monte Carlo em outras variáveis do modelo, tais como do balanço ou da demonstração de fluxo de caixa, e, por fim, realizar uma pesquisa com gestores quanto à aplicabilidade desse modelo em casos reais. Aqui estão as principais referências, as que foram, na verdade, aqui são as referências que foram citadas na apresentação. E é isso. Muito obrigado e sou todo ouvidos. Obrigado, Jean. Seu tempo foi exemplar, como sempre, um aluno exemplar, um profissional exemplar. 35 minutos dentro do nosso programa. Então, vou pedir agora a oportunidade, vamos ter a oportunidade, também me incluo nisso, né? Para que a gente possa aperfeiçoar o trabalho. Sempre existem contribuições que possam aperfeiçoar o trabalho. E eu, a princípio, dentro da praxe, né? Temos um professor externo, professor da Unisul, professor Tiago Coelho, e não sei se ele está nos ouvindo, ele pudesse começar com as suas contribuições. É possível, professor? Claro, vamos lá. Obrigado, professor Marcos. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, Jean, professor Leonardo, professor Marcos. Então, primeiro é um prazer e uma honra poder voltar à UFSC, né? Foi minha casa durante tantos anos, né? Na minha formação de mestrado e doutorado, aí também no PPGA, então poder voltar, né, numa banca, né, ainda mais de um amigo como o Jean, melhor ainda, né? Então fico feliz em poder estar aqui hoje, né? Ainda mais o Jean sendo orientado pelo Marcos Vinícius, né? Então também foi coordenador enquanto era aluno aí no PPGA, né?
Então, são sempre boas lembranças, né? Então, vamos deixar esse preâmbulo de lado e vamos para o que interessa, né? Então, vamos lá, Jean. Primeiro, assim, queria dar uns parabéns pela apresentação, né? Uma apresentação, assim, que senti, assim, uma tranquilidade tua de falar, uma apresentação fluida, assim, que para quem muitas vezes vai ver, né, um monte de número na tela, às vezes, né, um monte de questões estatísticas, às vezes pode tomar um susto, né, mas conseguisse, eu acho que apresentar-se de maneira bem didática, né, até para as outras pessoas que estão aqui também assistindo, né, conseguirem entender o que foi feito. Então, parabéns por isso, né? Então, quando a gente consegue transformar algo difícil, né, em uma explicação, né, que as pessoas consigam entender, senão que a gente entende do que está falando. Então, quando a gente tem capacidade, né, de transformar, né, uma discussão, né, mais estatística complicada em palavras, né, que as pessoas consigam entender, né, vendo as ilustrações e tudo mais, então te dou os parabéns por isso. Eu gostei muito da tua dissertação, porque tu fosse marcando e fosse explicando tudo, né, fosse explicando o porquê de cada uma das decisões, né, tu fosse marcando ali aonde tu conseguia fazer atingindo os objetivos, né? Então, assim, enquanto construção, né, do documento, ele ficou muito bem construído, né, porque fica bem claro para a gente quando a gente está lendo ali para avaliar. Então, tá aí, que eu digo assim, que está um texto totalmente amarrado, né? Então, assim, aqui eu consegui fazer o objetivo 1, aqui eu consigo o 2, aqui eu finalizo o 3, né? Muitas vezes, né, tu vai explicando ali, né, o porquê das tuas decisões. Quando eu, né, leciono as disciplinas de orçamento, que é que eu sempre digo ali para os, né, meus orientandos, e alunos, né, quando a gente está trabalhando com projeção no futuro, né, a gente tem as condições de risco, as incertezas, né, mais do que propriamente o valor que nós vamos encontrar de uma projeção daqui 5, 10 anos, né, é a gente ser capaz de conseguir explicar as decisões que nós tomamos, né, conseguir argumentar e justificar, né, aquelas decisões que a gente está escolhendo ali para definir, né? O MV aprendi isso com o José Carlos Vieira, né, professor nosso lá de orçamento, professor do Senac, aquele diretor, ele sempre batia nessa tecla ali na UBS, né, logo quando eu comecei a trabalhar ali com vocês, ele sempre dizia, né, e depois eu comecei a repetir isso, né, claro que a gente aprende com os melhores, fica um pouco mais fácil, né? Então, quando a gente trabalha com orçamento, mais importante é a gente definir, né, o porquê, as escolhas, né, que nós estamos colocando, né, para fazer essas projeções futuras. E eu vi que isso no modelo proposto está muito claro, né, está muito, muito bem argumentado e muito bem justificado, né. Do ponto de vista estatístico ali, eu até fui refazendo alguns cálculos, meio chato assim, né, me mandou a planilha. Caiu o áudio? Não, tá bom. Não? Não, é que tu bateu ali no fone, achei que tinha caído. Eu não estava ouvindo. Desculpe. É que eu tinha parado aqui, meu. Tu tinha mandado a planilha, até olhei, tentei fazer algumas coisas, né, vi que estava tudo certo. Então, óbvio, não fiz todos os cálculos, né, no papel aqui não é ser também o auditor, né, para ver se está todas as simulações, tudo ali direitinho, né, mas tu mandou algumas coisas, eu olhei, perfeito, né, então, assim, só posso te dar os parabéns, meu amigo, só posso te dar os parabéns, né. Se eu pudesse, né, fazer uma crítica sugestiva no teu trabalho, né, o que eu faria? Eu cuidaria aquele teu capítulo 5 que ficou uma página só. Né? Eu acho que se um capítulo, né, um trabalho de 160 páginas, ter, né, capítulos gigantescos, né, explicativos, e aí na hora que tu fala do modelo, tu resume isso numa página, claro, tu resume uma página porque tu diz, isso já está explicado no capítulo 4, por que ele vai ser dessa maneira. Né? Mas talvez a ver com o Marcos precisa ter um capítulo, né, um capítulo 5 à parte, separado, com uma página só. Ele parece ficar um pouco desproporcional assim com relação ao trabalho como um todo. Já que, de repente, incorporar ele no capítulo 4, que ele está tão detalhado, tão explicado, e finaliza o capítulo 4 com o modelo. Né? Já que, na princípio, ele está assim tão sintético e remetendo ao capítulo anterior, boa parte das argumentações. Né? Então, de repente, só incorpora. Se eu pudesse fazer uma sugestão, seria essa. Os demais é só dar os parabéns pela não só a qualidade do texto, né, mas também hoje da apresentação, que foi muito boa. Então, meus parabéns. E é isso, professor Marcos. Obrigado, professor Tiago. Realmente
o senhor tem razão. Né, Jean? A gente olha e de vez em quando come bola, mas isso é importante, isso que é bacana, a gente aperfeiçoar. Né? Ciência é isso, né? Um constante aperfeiçoamento. Então, eu acho que é verdade mesmo, o capítulo 4, basicamente são os resultados, né? É muito comum no próprio resultado a gente colocar um subitem, né? Um item dizendo, olha, então, daí o nosso procedimento, o nosso modelo, alguns criticam chamar modelo, mas a nossa proposta, vamos chamar assim, seria plenamente absorvido pelo capítulo 4. Professor, o senhor levantou bem, foi um cochilo nosso aí. Muito obrigado pela informação. Professor Leonardo Sec, nosso professor da Universidade de Manhattan. Qual foi a universidade que foi mesmo? MIT, MIT. Mas o Leonardo Sec é o nosso amigo, né, da UDESC. Leonardo Fleck. Mas é uma honra também, porque ele é super legal e Fleck, inteligente. É Fleck. O outro é Sec, né? Fleck. Isso. O som é parecido. O som é parecido, isso. Então tá bom, professor. Fique à vontade, professor. Muito obrigado, professor Marcos, pelo convite. Muito obrigado, Jean, também pelo convite. É um prazer participar novamente da banca, né? Já havia participado do exame de qualificação e, aliás, notei que todos os pontos que a gente havia comentado no exame de qualificação foram colocados, foram melhorados, né? Fiquei contente em ler o trabalho, essa é uma área que eu adoro, né? E é o tema que eu leciono, né? A disciplina que eu leciono é a avaliação de empresas, então é o tema que eu mais gosto de ler e mais gosto de ficar a par. Fico contente que tenha sido tão bem apresentado pelo Jean. Jean, na época do exame de qualificação, teve interesse, fazia minha disciplina. Fiquei contente que os conteúdos que eu também pude apresentar puderam agregar no trabalho, né? Essas melhorias que a gente havia indicado no exame de qualificação foram incorporadas. O Jean é muito didático na explanação. Se tiver alguma ideia de carreira a seguir, eu sugiro que seja de professor, porque você apresenta muito bem, é muito didático, pontual, coloca cada um dos pontos, argumenta o porquê de cada um dos pontos, e como o professor Marcos falou, é um excelente aluno também da minha disciplina, eu só tenho elogios, e tudo isso culmina em um ótimo trabalho, né? Um ótimo trabalho não surge do dia para a noite, ele é como uma maratona dessas que a gente acompanha. Hoje de manhã teve a maratona de 10 quilômetros, e para chegar numa maratona dessas, são várias etapas que devem ser feitas, né? Para concluir a maratona também, existe esse treinamento, e o Jean passou por todas essas etapas muito bem. Fiquei muito contente pelo desempenho. Esse trabalho está com um tema que é bem delimitado dentro da área de administração financeira também. O método que foi escolhido, simulação de Monte Carlo, se aplica como uma luva para esse ponto de avaliação de empresas, né? É um método que foi desenvolvido lá na física, né? A ideia central do método era, inicialmente, verificar a difusão do nêutron. Eles não podiam ver essas partículas, né? Então não tinha como visualizar, fazer por um experimento. Por isso, eles procuraram fazer de forma aleatória, utilizando os conhecimentos de probabilidade. E, na época, os autores, o Lahn, o von Neumann e o Fermi, eram muito fanáticos por toda a forma de uso da estatística. Eles eram fanáticos por jogos, por exemplo, que utilizam muito estatística. E, por curiosidade, é daí que surgiu o tema Monte Carlo, né? A simulação de Monte Carlo vem porque os autores eram fãs de jogos de azar, jogos que utilizam probabilidade também de ocorrência, né? E por isso que muitos jogadores de pôquer, mais do que conhecer bem a estratégia, são conhecedores de estatística, né? Eles procuram aplicar também a estatística, mesmo que intuitivamente, sem calcular na hora, utilizar software na hora, ou eles utilizam intuitivamente. E
Então, os autores eram fãs e deram o nome do Cassino de Monte Carlo, né? Cassino que se encontra lá na Europa. E mais tarde isso foi aplicado em várias áreas, que foi possível de visualizar. Bom, sempre que a gente não tiver variáveis que sejam possíveis de serem coletadas, a gente pode fazer rodadas de simulações. Então, fizeram até para chegar, outra curiosidade, para chegar no valor do π, que seria exatamente o raio de um círculo, para chegar no valor do π, utilizaram simulação de Monte Carlo, e que os autores verificaram é que, mais tarde, se fizessem 100 mil simulações, todos esses pontos cairiam em uma área do círculo, até formar a imagem do círculo como um todo. E exatamente na simulação mostrou no ponto central lá o 3,14. E então é incrível como a simulação de Monte Carlo, mesmo que utilizando esse modelo estocástico, né, mesmo que utilizando a probabilidade, pode chegar a valores próximos, e que para a nossa área o fundamental é ser utilizado como ferramenta de apoio à decisão. Então, esse ponto ficou muito legal no trabalho, porque a aplicação da simulação de Monte Carlo para avaliação de empresas é bem interessante. Uma sugestão, Jean, é que no trabalho, você comentou ali no resumo, que esse é esse setor, né, você coloca aqui, entre aspas, o setor industrial, assim como os demais setores econômicos, também demanda de modelos de avaliação robustos. Essa que foi a justificativa para a escolha do setor industrial, mas essa é uma justificativa que eu considero genérica. Você pode coletar notícias, por exemplo, se você for observar nas notícias, no ano passado o setor caiu 4%. Caindo 4%, em média, significa que algumas empresas do setor industrial caíram mais, outras menos. Então, Porto Belo, que vinha muito bem, uma empresa que está listada na B3 e é próxima da gente aqui, vinha muito bem, vinha decolando, mas ninguém esperava por essa questão da pandemia. E aqui entra um problema da simulação de Monte Carlo, que a gente se baseia sempre na curva gaussiana, na curva de distribuição normal, mas tem esses pontos, esses efeitos aleatórios, que aí eu recomendo a leitura do livro Cisne Negro, The Black Swan, do Nassim Taleb. Nassim Taleb diz que, de vez em quando, podem ocorrer eventos não esperados e que alteram totalmente o jogo, bagunça o tabuleiro, né? E esse evento da pandemia foi um deles, né? As bolsas do mundo vinham crescendo, né? A SP500 e B3 vinham bem, e de repente houve uma grande queda. E aí isso acarreta questões como o aumento das criptomoedas. O pessoal jovem queria partir para as criptomoedas, achando que seria o novo ouro, e para quem já fez disciplina de avaliação de empresas sabe que são moedas que não têm nenhum valor intrínseco, não dá para ir na padaria comprar pão com criptomoeda, e não tem um valor intrínseco, não gera juros, não gera fluxo de caixa. Se a gente for fazer fluxo de caixa contado, dá valor zero. E então veio uma onda que fez com que muita gente perdesse dinheiro apostando nessas questões. Já se fossem ler o teu trabalho, de empresas do setor industrial, são empresas que têm um fluxo de caixa bom, pelo valuation, pela avaliação de empresas, têm valores bons, são empresas sólidas, são empresas que perderam, em média, 4% no ano passado, mas um setor que cresce mês a mês. De acordo com dados também do IBGE, os mesmos que você utilizou para coletar, e esse você poderia introduzir ali colocar na justificativa, só em 9 meses passados, a indústria, esse setor industrial, as empresas do setor industrial, tiveram 9 meses acumulados de alta, né? Teve um crescimento mais de 40%, né? É claro que antes havia ocorrido uma perda de 27% por causa da pandemia,
Logo, o setor retrai, as pessoas ficam em casa, as fábricas param de produzir, mas isso não significa que a empresa perdeu paredes, ela continua lá, ela só está com um fator que pode depois até crescer mais, né, que é a chamada alavancagem. E isso foi demonstrado, se fosse feito valuation antes e depois, né, o valuation permanece, essas empresas só perderam o preço, né, perderam em preço porque muitos acionistas se apavoraram achando que isso não ia voltar e que ia demorar muito tempo, ninguém sabia, né, não, isso nenhuma simulação tinha visualizado, né, um efeito aleatório que estava lá na ponta da cauda e todo mundo visualizando lá na distribuição normal que estava no centro da cauda, né? E então acontecem esses fatos interessantes que são os desafios para todo mundo que trabalha com estatística, né? Até olhando os teus dados ali, os histogramas e os testes de hipóteses de normalidade, para a maior parte das variáveis não houve distribuição normal, né? E você teve que aplicar o logaritmo para chegar na normalidade, porque assim houve uma redução de escalas, os pontos maiores da cauda se aproximaram da média, os pontos menores da cauda se aproximaram também da média e os dados convergiram para normal. Então, no momento de interpretar, é importante interpretar no formato de escala também, né? Dá para converter novamente fazer a inversa da logarítmica, que é exponencial, para chegar na interpretação do modelo. Então, esse é um ponto importante, justificar ali por que escolher empresas do setor industrial para avaliar. Tem bastante justificativa interessante, né? As empresas Eternit, Inepar, Mills, Porto Belo, Prainer, são empresas sólidas do setor de construção e energia, que, no setor, nesse caso, de bens industriais, né, que tem crescido muito. E escolher um determinado setor é um ponto importante para o trabalho, mas também justificar a escolha do setor é um outro ponto. Em relação ali ao sumário, tanto no sumário, no apêndice e durante o texto, aparece teste de Shapiro-Wilk, né, com S, mas o correto é teste Shapiro-Wilk. Na verdade, sempre todo mundo chama de Shapiro-Wilk, mas o teste foi feito por duas pessoas, né, o Sanford Shapiro e o Martin Wilk, por isso que é chamado teste Shapiro-Wilk. Foi um artigo que eles publicaram em 1965, e a ideia é verificar se existe distribuição normal por meio desse teste. Só que assim que os autores publicaram esse artigo, assim como qualquer professor, quando vai a evento, a congresso, quando quer lançar algo muito novo, surgem diversas críticas. E uma das críticas que foi apresentada posteriormente, num outro artigo, é que essa fórmula tinha uma variância que era percebida quando as amostras se tornavam maiores. Para amostras pequenas, depois foi verificado que era possível aplicar Shapiro-Wilk, mas para amostras maiores, como é o caso do seu estudo, para simulação de Monte Carlo, o próprio Shapiro, junto com o Wilk, verificaram que era melhor fazer outro modelo. E por isso o próprio Sanford Shapiro, mais tarde com Francia, fez uma nova fórmula, é a fórmula de Shapiro-Francia, para verificar a distribuição normal, né? Mas eu vi que você aplicou também Kolmogorov-Smirnov, que são outros dois autores que também fizeram uma fórmula com correção de Lilliefors para verificar a normalidade. Então, isso é um ponto que é importante destacar no trabalho. Só mudar ali para Shapiro-Wilk. Também você fala em índice de correlação de Pearson ao longo do trabalho, mas o mais correto é coeficiente de correlação de Pearson, né? O coeficiente de correlação de Pearson basicamente é a covariância entre x e y dividido
pelo desvio padrão de x multiplicado pelo desvio padrão de y. Curioso também é que Carl Pearson era estudante, era aluno orientado por Francis Galton, famoso matemático, e a partir dos estudos dele surgiram grandes revoluções na estatística, é um dos coeficientes mais utilizados hoje para verificar se existe associação entre variáveis. Será que na medida que aumenta o preço de um produto, diminui a demanda? Podemos verificar isso com correlação de Pearson. Será que na medida que aumenta a idade das crianças, aumenta também a altura? Enquanto aumenta, quão forte é essa associação? Isso pode ser verificado com coeficiente de correlação, e é que você aplicou muito bem no trabalho também esses conhecimentos. Só sugiro mudar para coeficiente de correlação. Ali no abstract, você fala na abreviatura ROB, mas essa abreviatura tem que ser traduzida, e você traduziu só como revenue. Revenue entre parênteses, ROB. Mas ROB é a abreviatura de Receita Operacional Bruta, né? Então, em inglês, é a Gross Operating Revenue, né? Isso, eu vi que no trabalho apareceu diferente. Você colocou como receita, mas existem diversos tipos de receitas, né? Receita operacional líquida, receita operacional bruta. Nesse caso aqui, o que você buscou é receita operacional bruta. Então, você tem que substituir por Gross Operating Revenue. E pode colocar a abreviatura GOR, por exemplo. Ao longo do trabalho, depois estará em português, aí você coloca como ROB mesmo. E gostei da revisão da literatura que você fez, mas eu sugiro incluir alguns outros artigos. Tem um trabalho que foi feito de avaliação de empresas aéreas, também aplicando o modelo de simulação de Monte Carlo. Coloquei aqui para você depois dar uma olhada. Tem um outro trabalho que fez a avaliação de empresas e probabilidade de negociação com informação privilegiada no mercado de capitais, um modelo de um ex-professor da Universidade Federal da Paraíba, que ontem, assistindo à cerimônia da B3, ele largou a profissão de professor, ele era professor de avaliação de empresas, e largou a profissão para partir para o mundo empresarial, e ontem a empresa dele abriu capital, fez o IPO na B3, estava ele lá na tela. Mas esse artigo dele é excelente, né? Ele também aplicou a avaliação de empresas juntou com a probabilidade de negociação com informação privilegiada, né? Então, é importante ver, esse é um outro tópico, né? A chamada assimetria de informação, mas aqui você poderia focar na avaliação de empresas, né? Os resultados, né? Que são gerados a partir dessas avaliações. Tem um outro trabalho que analisou a partir do fluxo de caixa descontado, então você pode incluir também, coloquei como sugestão. Tem um trabalho que aplicou a avaliação de empresas de startups, né, com opções reais, já que você citou opções reais, é uma forma de deixar essa parte, como o professor Tiago comentou, essa parte do trabalho maior. Então, de forma geral, eu coloquei aqui algumas sugestões no trabalho, mas em relação ao método, sua questão foi como podemos avaliar as empresas do setor industrial ponderando as variáveis que possuem um maior grau de incerteza através da utilização da simulação de Monte Carlo. Essa questão que às vezes é colocada variáveis que possuem maior grau de incerteza, mas ou a variável é aleatória, ou a variável não é aleatória. Ou ela é estocástica, ou o modelo é estocástico ou é determinístico. Não existe, no meu ponto de vista, um mais aleatório, menos aleatório, né? Então, essa parte aqui poderia ser alterada, quais variáveis poderiam ser verificadas por meio da utilização de Monte Carlo. Se você quiser verificar pela variância, pelo desvio padrão, ok, mas a aleatoriedade, ela existe ou não, né?
o sol está sempre lá, será sempre sol. Então, é determinístico, né? Tem gente que crê que no final do ano, se usar branco, vai trazer mais paz no mundo. No dia seguinte, já está brigando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, mas usou o branco porque sabe que a cada final do ano pode fazer novas crenças, saltar novos sonhos, né? Mas o fato é que a cada 365 dias tem ano novo nessa mesma data. Então, esse é um ponto que é determinístico, né? E aí você declarou muito bem, né, que a importância dos modelos estocásticos, né? Se a gente quiser mensurar a temperatura, a probabilidade de dar um frio nessa época, a probabilidade de dar calor nessa época, aí, nesse caso, mesmo o Sol sendo determinístico, tem a parte estocástica, né, tem a variável temperatura que é colocada em questão. Então, nisso, o trabalho trouxe uma grande contribuição, né, do uso da estatística, da probabilidade na prática, para apoiar a tomada de decisão nas empresas, e esse que é o ponto central da administração, auxiliar as empresas a se desenvolverem, auxiliar na gestão, auxiliar na melhoria. Então, o trabalho não só está alinhado com a linha de administração financeira e traz ótimas contribuições para a administração financeira, como para a administração em geral. É uma pena que o software at risk tenha sido aparecem nas telas dos resultados, dos gráficos, do software ali, utilizando versão gratuita. É uma pena, né? Isso, a universidade poderia ter esses softwares para facilitar, então eu não reclamo dessa parte, porque eu sei que não é fácil pagar $2.495 para a empresa lá, para ter a licença de apenas 1 ano para o uso desse software, né? É um software muito potente, muito bom para utilizar, e você conseguiu, utilizando a versão gratuita, trazer todas as informações que a gente precisava para o trabalho, né? O que eu sugeriria, talvez para um trabalho futuro, não para esse, é ainda estimar o VAR, né? O Value at Risk. Não sei se você chegou a pensar nessa ideia, mas Desculpa, especificamente... professor. Oi? Não, é que, cara, professor, eu tinha caído aqui, eu fiquei acho que 1 minutinho fora aqui, tinha caído a minha conexão, peço desculpas. Tudo bem. Bom, depois as correções que eu coloquei aqui e que eu falei também constam lá no trabalho, certo? Daí pode dar uma olhada. O que eu estava falando agora é te parabenizando pelo uso do software at risk, né? São poucos que utilizam esse software, é necessário um conhecimento para utilizar esse software, é necessário o conhecimento também de estatística para interpretar os resultados, não basta apenas clicar e é preciso interpretar, então ficou muito claro no trabalho, cada uma das explicações. O que eu estava dizendo é apenas aparecer lá na imagem, né, free, utilizando a versão gratuita, aparece lá. Mas é uma pena, também não tem alternativa, né, pagar $2.495 só para fazer um trabalho. Diante do contexto de corte de verbas que a gente tem, melhor utilizar a versão gratuita, e isso você fez muito bem. Então, a aplicação do Value at Risk, por exemplo, fica como sugestão para trabalhos futuros, né, porque o Value at Risk, quando utilizado junto com a simulação de Monte Carlo, ele permite indicar qual seria a pior perda esperada para esse setor industrial, né, para determinado período, e é um determinado nível de confiança, a 90% a 95% de confiança. E assim que a gente realizar essas projeções dos resultados por meio da simulação de Monte Carlo, a gente pode, por meio dessa estipulação do nível de confiança alfa que a gente quer, verificar no Value at Risk o intervalo entre o valor médio calculado, que é o valor V, e o menor valor esperado, VT, considerando esse nível de confiança, que seria 1 menos alfa, ou seja, se a gente colocar o nível de confiança, se o alfa for 5%, o nosso nível de confiança seria 95%. Então,
utilizar a simulação de Monte Carlo, como você utilizou, já está excelente, já cumpriu todos os objetivos específicos e objetivo geral. Uma sugestão ali, uma cereja no bolo para futuros estudos seria aplicar o Value at Risk para capturar essas grandes quantidades de riscos, incorporar a volatilidade, né, as caudas longas ou caudas gordas, esses cenários extremos, né, verificar também esses aspectos relativos ao risco de mercado, né, e isso auxilia na chamada gestão de riscos, que é um tópico bem interessante na administração financeira. Então, essas seriam as minhas sugestões, Jean, mas, novamente, parabéns pelo seu trabalho. Você foi um aluno excelente da disciplina de avaliação de empresas, apresentou desde o exame de qualificação o norte do trabalho, onde gostaria de chegar, um projeto bem claro e culminou num excelente trabalho aqui. Então, parabéns, desde já. Eu devolvo a palavra ao professor Marcos, então, ou se você quiser fazer alguma explanação, já fica à vontade. Só queria agradecer ao professor Leonardo, além das contribuições, não deixa de ser uma aula para a gente, né, para aperfeiçoar mais, é importante essa visão geral. Eu também sou um apaixonado pela avaliação de empresas, embora utilize alguns outros métodos que não estatístico e muitas vezes criticado, mas é o que a gente trabalha. E não sei se o Jean quer falar alguma coisa. Quero agradecer, em primeiro lugar, as contribuições do professor Thiago e do professor Leonardo. E acho que daí depois o professor Leonardo disse que ele chegou a marcar tudo, né? Eu tentei marcar aqui, mas se ele puder mandar essas contribuições, daí depois eu converso com o professor Marcos, vemos o que... E acho que daí depois a gente define, né, professor? Isso, eu já anotei também aqui, mesmo à mão aqui, os pontos principais que a gente vai ter que, inclusive, colocar na ata, citar, para que os professores pudessem assinar depois, para ficar registrado assim o nosso comprometimento com as contribuições dos professores, de tal forma que a gente vai atingir ou utilizar essas contribuições e corrigi-las. Então, isso é importante para nós. Eu e o Jean sempre trabalhamos dessa forma, né, Jean? Isso é uma coisa importante. Mas eu anotei aqui também, temos a gravação, isso a gente vai dar uma conversada depois. Até gostaria de pedir, depois do nosso encerramento aqui, gostaria que o Jean ficasse um pouquinho comigo para a gente dar uma pontuada aqui, né? Dando continuidade, eu vou precisar de 5 minutos para conversar com os professores, mas vocês não precisam sair, eu vou fazer diferente. Eu vou abrir aqui o Google Meet, eu vou abrir uma outra sala e vou deixar disponível aqui no chat para o professor Leonardo e o professor Thiago copiar e abrir ali comigo e me encontrar ali na outra sala, perfeito? E aí a gente esforça um pouquinho para ver o problema burocrático e já volta aí para falar com os participantes e com o Jean. Tá bom, Jean? Marcos, não esquece de desligar o teu microfone antes de sair dessa sala, né? Senão não adianta nada ir para outra. Isso mesmo, tá certo. Ok. Grande dica, professor Thiago. Quase que eu dou uma furada aqui. Mas é que assim, a gente abre um negócio, abre outro, e daqui a pouco a gente está numa reunião, o áudio está sendo em outro, né? Eu já participei de... Às vezes acontece, né? Que tá tanta coisa aberta na... Sim, computador, sim. que você perde tudo.
Para mim foi uma experiência agora, sabias? Eu me desliguei disso e é uma coisa, é verdade, a gente abre uma sala, abre outra e, né, tem que tomar um cuidado, né? Principalmente se a gente vai falar coisa que não deve, né? Aí mesmo tem que tomar mais cuidado. É verdade, é verdade. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho o professor Leonardo, acho que será que ele... O professor Leonardo está com sotaque alemão, você não achou que ele tem um pouquinho também, assim, da língua presa, né? E ele também é de origem alemã, né? É origem alemã, por isso, tá puxado no R. Sotaque bonito, assim, parece. Professor internacional está com sotaque alemão? É. Então, pessoal, depois eu vou apresentar ali para todos os participantes e para todos, porque é um evento aberto, a ata, né? Só ler aquele pedaço ali, mas o nosso encontro aqui é mais para... ali é o seguinte, que diz que na ata tem que ter 30, 60 ou 90 dias. Na posição de vocês, pelas contribuições e pelo que vocês exigem, quanto tempo ele precisaria para ajustar a dissertação dele, com as contribuições de vocês? Aí ali tem 30, 60 e 90. Isso é para ti uma tarde, né? São bem pontuais as questões, né? Pode colocar 30 dias, 30 dias. Com certeza vai fazer antes, né? Acho que talvez dependa mais de vocês, né? Certo. Porque é rápido, né? Sim. Deixa eu até fazer uma pergunta. Aquelas sugestões, deixa eu só botar para dentro, acho que uma pessoa aqui, enquanto... Pronto. Vou abrir aqui. Assim, ó, o professor Leonardo sugeriu para incluir alguns artigos. É verdade, ele colocou muitos livros. Eu pergunto, na inclusão de artigos, ele teria que mencionar no corpo do trabalho ou tem algum lugar assim que porque é importante esses artigos, a gente vai incluir, mas aí para incluir esses artigos lá na referência, a gente tem que escrever alguma coisa, né? Tem que mencionar eles lá, né? Lá dentro do conteúdo, né? Mesmo que seja pouco, mas é obrigado a mencioná-los, né? Sim. Aí teria que... essa parte talvez demande um tempo, né? Porque vai ter que ler o artigo, vai ver a parte, mas... De repente podia criar uma sessão, Marcos, de estudos anteriores, alguma coisa nesse sentido. Sim. E aí fazer uma sessão na fundamentação teórica com um compilado dessas sugestões, ou mesmo que ele encontre outra, não sei. É uma alternativa, né? Para não ficar, de repente, pensando assim no meio do texto, que às vezes fica estranho, né? Certo. Quer dizer que botar uma sessão de... Qual é a sugestão, professor? Não sei, pelo que eu entendi, professor Leonardo, não sei se é isso, estudos anteriores, né? Que foi criar uma subseção dentro da revisão teórica mesmo, estudos anteriores. Tá certo. Eu acho que ele chegou a fazer um bibliométrico, só que não teve uma sessão ali específica do bibliométrico. Ele citou ali não sei se ele acabou tirando, talvez, né? Ele citou que fez uma revisão, mas não apareceram esses trabalhos assim. Talvez ele tenha tirado depois, vendo que ficava muito. Na apresentação eu pedi para ele tirar. E esse estudo na apresentação, mas o estudo bibliométrico está lá dentro. Talvez... ele colocou a tabela lá, quanto ele puxou de cada base, assim, mas em geral ele buscou mais em livros, né? O da Modarã, livros consagrados, mas eu concordo. Mas tem muitos artigos que aplicaram o modelo no livro, eles não explicam ali os passos do artigo, até fica mais fácil, né? Ele foi até pela parte mais difícil. Sim. Então, depois, se quiser publicar isso, depois fazer um artigo, vai ser mais importante citar também esses outros... Claro, é mais importante isso, é verdade, eu concordo.
Então eu vou pedir para ele colocar lá na revisão teórica, né, fizer uma sessão lá de sugestões de estudos anteriores e citar esses artigos aí, que é fundamental para ele poder botar lá na referência, para poder fazer o link, né? Isso. Tá certo. Tá bom. Então acho que era isso, né? Então acho que a gente vai aprová-lo, vai botar ele para 30 dias, né? E deixar ele trabalhar um pouquinho também, que ele está com filho pequeno, etc. Tá? Então sempre demora um pouquinho mais. Então tá bom, vamos voltar lá para a nossa sala. Eu vou sair daqui, então, todos nós vamos sair e vamos voltar para lá. Teve gente fazendo leitura labial aí, pelo jeito, hein? Com a câmera aberta, teve gente fazendo leitura labial. Tem esse detalhe aí, tem que botar aqui, deixa eu só... Bom, deixa eu só apresentar a ata aqui. Apresentar a ata aqui. Tá sem o áudio, professor Marcos. Estou sem o áudio. Eu vou apresentar a ata aqui, então eu vou ler e depois... O MV tá no mudo. Opa, peraí. Faz no mudo. Então vamos ver aqui. Isso. E agora? Deu? Tinha apertado ali. Então eu vou aumentar aqui, vou fazer uma pequena leitura da ata e aí depois eu volto aqui para dar minhas considerações finais aqui. Tá, ela está pequena, né? Mas na verdade a ata é a ata número 11.190, né? E relaciona aqui o nome da banca, que é o professor Leonardo, o professor Tiago, o mestrando Jean e eu. E dentro dessa ata aqui, eles pedem que a aprovação fica definido para 30, 60 e 90 dias, ou reprovação. Então a gente conversou, a nossa banca conversou, e a gente está dando aí um prazo de 30 dias, embora pode ser que ele não use todo esse tempo, mas é um tempo para ele ter bastante calma para poder colocar as contribuições que a banca nos deu e que a gente vai fazer isso com primor, né? É importante essas contribuições. Acho que esse é o que aprimora o trabalho. Então eu vou voltar aqui. Então primeiro eu vou depois conversar com o Jean e vou colocar, vou citar, pontuar essas possíveis alterações que a gente vai fazer, né? Encaminhar para o professor, para a banca assinar, que isso é um comprometimento que nós temos, e depois de o Jean fizer essas alterações, ele encaminha para os professores assinarem, ver se realmente está dentro do esperado e daquilo que eles propuseram. Porque é isso que eu considero, né? Depois a gente trabalhar tanto na dissertação, essa visão de fora, de cabeça fria, é que dá o verniz, é que dá realmente uma melhora. E também o encaminhamento para um artigo, que isso é fantástico, né? Sei que a banca, de repente, a gente até pode, junto, tentar montar um artigo. Eu acho que isso é uma coisa importante para todos nós. É uma forma até de remuneração, de jeton, vamos chamar assim, né? Porque a nossa moeda, fora o salário, só tem o artigo aí que nos ajuda a manter na pós-graduação. Então, Jean, antes de dar a palavra final, eu quero te agradecer pelo trabalho que nós tivemos juntos e quero deixar claro para os participantes e para a banca que o Jean tem uma dupla vitória. Primeiro, de fazer o trabalho, né? E segundo, que ele passou por 2 momentos muito difíceis. Um foi a pandemia, que não é fácil, né? Eu sei que ele tem crianças pequenas e fazer um trabalho dentro de casa que não dá para sair é uma coisa bastante complicada. E outro foi a reestruturação do nosso programa, que passou por um momento crítico, extremamente crítico, e que agora está se recuperando. E realmente, não só ao Jean, mas aos outros alunos, nesse problema que houve lá no nosso programa, no nosso departamento, todos os alunos ficaram inseguros, e não foi fácil, né?
E até chegou o momento de alguns alunos até quererem desistir, etc., por várias consequências que atingiram professores, etc. Tal. Então, eu acho que o Jean sabe do que eu estou falando. Eu dou esses parabéns, assim, para ele, por ele ter vencido, que não é só o conteúdo que interessa, mas a administração desse objetivo que ele se determinou esse semestre. Um outro ponto importante que eu queria deixar, um pouco mais técnico, é exatamente o que os professores falaram, né? Deixar bem claro o seguinte. Foi muito bacana a dissertação dele, porque aquilo que ele se propôs, ele foi pontuando durante o trabalho. Isso, para quem é leigo no assunto, muitas vezes a gente se perde no assunto, principalmente num mundo daquele que não está acostumado com estatística e nem a metodologia Monte Carlo como ele se propôs a fazer. Então ele foi melhorando, né? foi nos pontuando, foi nos orientando, pelo menos a gente tem uma visão geral daquilo que ele se propôs. E aí os professores da banca, técnicos, profissionais da área, radicaram esse objetivo dele. Então eu gostaria de parabenizar. Então o Jean tem aí 30 dias para fazer a correção. Eu gostaria de agradecer a presença imensamente do professor Leonardo, que é da área, a gente justamente pensou, o professor escolheu o professor porque justamente para fazer a crítica, né, em cima daquilo que é conhecido. E agradecer ao professor Tiago, que deu uma visão geral sobre o nosso trabalho, que lá na qualificação já ajudou bastante, né, principalmente na parte estatística, que deu uma boa orientada. Então eu só tenho a agradecer a todos e parabenizar o Jean, e passo a palavra, antes de encerrar, para o Jean, se ele quiser dizer as últimas palavras, né, como mestrando, e para depois ser mestre. Está sem o áudio, Jean. Deu. Está sem o áudio ainda. Ficou emocionado. Ficou sem palavras, legitimamente. Ficou sem palavras. A gente que agradece, Jean. Estamos aqui para colaborar e que bom que as nossas colaborações, críticas, sugestões foram bem recebidas e, com base nelas, saiu esse ótimo trabalho. Então tá bom. Como o Jean já está definido, né? A gente já definiu, né? O que vai fazer. Nós vamos encerrar. O Jean está com algum problema. E eu até vou voltar a conversar com ele pelo Google Meet, que é mais, acho que é mais fácil, mais leve, não sei, para a gente começar já a trabalhar aí as contribuições. Professores e participantes, muito obrigado. Eu dou como encerrada a sessão. Perfeito? Então um abraço a todos aí. Um abraço, muito obrigado. Parabéns. Obrigado, um abraço. Obrigado. Depois tem a ata, tem que assinar, né, professor Marcos? Isso, você envia para a gente? Eu vou enviar para vocês, né, porque eu gostaria de pontuar as contribuições de vocês, né, para que deixe registrado ali aquilo que a gente pretende fazer, perfeito? Então eu vou mandar, aí depois vocês me mandam de volta. Isso, e eu vou enviar para vocês, para cada um assinar, porque eu gostaria de pontuar as contribuições de vocês, para não ficar em branco aí, para que deixe registrado ali aquilo que a gente pretende fazer, perfeito? Então eu vou mandar, aí depois vocês me mandam de volta e eu vou mandar um por um para cada um assinar direitinho ali, tá bom? Para não ficar em branco aí. Ok, um abraço e obrigado. Eu volto com vocês, tá bom? Tchau. Tchau.